o seu servo aqui para nos atender nesta manhã aqui na congregação. Com certeza algo muito especial da parte de Deus guardado para cada um de nós. Amém? Ele não veio só, ele trouxe também a sua esposa, que está ali atrás, a irmã Rebeca, com a pequena Sara no colo ali. Para a irmã Rebeca, irmã do México, ela é mexicana, né? Também está aqui nos visitando e veio o irmão Valdeci, junto com a sua esposa, que cantou agora há pouco aqui na frente, a irmã Sara Sousa, que é do Paraguai. Ou seja, temos uma reunião internacional aqui nesta manhã. Amém. Amém? Temos brasileiros, temos paraguaios, temos uma mexicana também aqui no nosso meio. Então, com certeza, mais do que tudo, hoje é um dia especial para cada um de nós. Com certeza será inesquecível. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Simplesmente vamos abrir o nosso coração para recebermos o que de Deus nos foi enviado, e mais importante, a sua palavra revelada. Eu deixo as demais apresentações para o próprio pastor Diógenes. Mais uma vez, esse culto está sendo transmitido ao vivo, né? E a todos os irmãos do Brasil que estão nos assistindo pela internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos todos aproveitar juntamente essa grande bênção de Deus. Amém? Amém. Deus nos abençoe. E eu convido a amada igreja para mais uma vez nos colocarmos em pé e novamente entoarmos sublime graça do Senhor, quando estaremos recebendo o pastor Diógenes. Sublime graça, oh Senhor, Graças a Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, invocamos a Ti mais uma vez este momento em uma palavra de oração, para agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos permite de estarmos aqui reunidos sob o Teu nome, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te louvar, por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito de nós. Estamos aqui, Senhor, para mais uma vez demonstrar com o nosso sacrifício, com o fruto dos nossos lábios, o conhecimento que temos do quão dependentes somos de Ti e do quão devedores somos das Tuas misericórdias, da Tua graça, voltados a nós. Agradecemos, Senhor, sabendo que Tu recebeu a adoração e o louvor sincero que cada filho Teu aqui entoou. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que Tu esteja conosco, Senhor, conduzindo esta reunião, como sabemos que Tu tens feito desde o começo. Que o Teu Santo Espírito encontre morada em cada vida e cada coração que aqui está, também na forma da palavra que será ministrada. Assim, crendo que Tu farás isso, nós Te damos graças. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém. Saúdo a toda a amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos um momento, por favor. Quero aqui agradecer o convite do pastor Gilvan, que ele nos fez já há algumas semanas, talvez meses, né, irmão? Já faz um tempinho, né? O pastor Gilvan disse que quando o irmão estiver nos visitando aqui na região, ele sabia que nós temos uma congregação ali na cidade de Viamão, se for possível, pudesse sincronizar para poder estar aqui visitando. Então, assim, quando houve a oportunidade, nós entramos em contato. Eu não conhecia ainda o pastor Gilvan pessoalmente, essa é a primeira vez, onde estivemos ali com ele, na casa da sua adorável família, e foi um privilégio muito grande poder conhecer essa família abençoada de Deus. Eu me sinto muito honrado pelo convite, pelo companheirismo que o irmão nos permitiu ter aqui, né? Eu sei que parece que de alguma forma alguns irmãos devem me conhecer, já devem ter ouvido falar de mim, porque ontem o irmão Gilvan me mostrou algumas literaturas e alguns trabalhos que nós fizemos de tradução para divulgar o ministério do irmão Branham, tanto para o povo da mensagem como para o povo leigo.
E o irmão Givan ali publicou alguma coisa e até com orgulho dizia no finalzinho, aqui estão os teus dados, o teu nome, e-mail, internet, sites, não é isso, irmão? E que nós realmente ali colocamos com o objetivo apenas de mostrar para os irmãos que nós temos uma responsabilidade por aquele material. Se alguém tiver alguma dúvida, eles podem nos questionar, nós temos os textos originais, podemos tirar dúvidas, esclarecer, né? Por isso que a gente tem aqueles contatos ali, porque nós somos responsáveis por aquele trabalho, né? E fiquei muito feliz, irmão, por irmão nos ajudar de alguma forma a divulgar esse trabalho, porque embora a gente trata de traduzir esse material, o nosso foco realmente é levar a Igreja de Jesus para Cristo. Nós apontamos para Cristo. Mas Deus usou nesse tempo do fim um vaso, que Deus separou para, por meio dele, trazer para nós a mensagem restauradora para esse tempo do fim. Amém? Eu louvo e agradeço aos irmãos que aqui estão, que enfrentaram esse tempo de chuva, como o pastor Gilvan já mencionou, né? Está chovendo ainda lá fora, a noite foi bastante tempestuosa, parece que em algumas partes da cidade não há luz, né? Até pensou que aqui não ia haver luz, mas nós temos luz. Mas se não tivesse luz, nós íamos fazer o culto mesmo assim, amém, queridos? Nós temos uma bateria aqui, nós estamos ligados numa tomada. Nossa bateria é a chama do Espírito Santo. Nós continuamos 24 horas por dia acesos, amém? Ligados, sintonizados. Mas agradeço você que se esforçou e enfrentou essa chuva para estar aqui. Eu quero, como o irmão Givan disse, nós estamos transmitindo este culto ao vivo pela nossa rádio, Doutrina da Mensagem. E eu pedi para a nossa igreja de Francisco Morato e os demais irmãos que sempre nos acompanham nos domingos, que neste caso especial pudessem nos acompanhar aqui, porque meu desejo foi também de transmitir o culto dos irmãos aqui, o louvor que os irmãos fazem ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, através da nossa rádio. E agradeço aí a paciência, a consideração da nossa igreja de Francisco Morato, porque nossos cultos nos domingos são sempre a partir das 9 horas, e eu disse que seria aqui a partir das 10. Então a nossa igreja está lá acompanhando, ouvindo, entoando, louvando com os irmãos. Amém? Eu vou pedir para a igreja me dar uma pequena licença aqui para ver aqui as famílias. Nesse momento temos 18 famílias, parece aqui, sintonizadas conosco. Agradecemos aqui as famílias. Nós temos uma família em Califórnia, Estados Unidos, e mais 17 famílias no Brasil, 7 famílias em São Paulo, 5 famílias em São Paulo, Ipanema, Minas Gerais, temos 2 famílias lá, Francisco Morato, 2 famílias, Chapecó, Deus abençoe o irmão Deneval, Natal, Rio Grande do Norte, Deus abençoe o irmão Bruno, que nos acompanha, que também é um tradutor nosso das literaturas, Cardoso Moreira, Deus abençoe a família que nos acompanha, Curitiba, Paraná, Porto Alegre, tem alguém de Porto Alegre nos acompanhando, são várias famílias aqui, amém? Que todos possam ser abençoados em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, geralmente eu costumo dizer, tanto na nossa igreja, para alguns irmãos, que quando nós ministramos os nossos cultos, eu costumo chamar de cultos de fitas. Por que isso? Porque o que nós fazemos nas ministrações é fazer um apanhado de vários sermões do Namrana. Como expliquei para o irmão Gilvan ontem, escolhemos um tópico e vamos lá para o The Table, da Voz de Deus, e fazemos a pesquisa de quantas vezes uma banda mencionou sobre aquele determinado assunto. E eu senti no meu coração de preparar um tema aqui, que eu vou intitular de O Programa de Deus para a Sua Igreja. Então, no programa da Voz de Deus lá, né, no software, eu escrevi lá o termo que uma banda mais usava, que era God's Program, Programa de Deus. E houve mais de 100 citações, e eu simplesmente lia, traduzia, e depois que o arquivo estava pronto, eu preparava, eu fazia uma leitura novamente para ver aquilo que nós poderíamos usar para ministrar hoje para os irmãos. E depois de pronto, eu observei, irmão Givan, que aqui eu creio que 90% dos parágrafos que eu traduzi aqui no texto são de sermões ainda não traduzidos para o português. Então, nós fazemos esse trabalho justamente para ajudar e para auxiliar aqueles irmãos que têm uma fome, que têm uma necessidade, que quer ter um panorama, uma visão mais abrangente sobre a mensagem, sobre como o Umbanda ensinou, não se focando apenas em um único parágrafo, um único tópico, mas que tivesse uma visão mais abrangente. Nós fazemos esse nosso objetivo, nós
trabalhamos dessa maneira, digamos assim, né? Esse é o nosso ministério, para tornar a mensagem bem conhecida para o povo de Deus. Então, embora alguma coisa, como eu disse, vai ser de sermões não traduzidos, não vai soar estranho para você, porque é a mensagem do William Branham, né? Não há conflitos no ministério de ensino de William Branham. Então, eu vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé, em reverência à palavra. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 14. Só quero ler um único versículo ali, como base para o nosso tema. Isaías, capítulo 14, verso 24. Isaías, capítulo 14, verso 24. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Amado Pai Celestial, mais uma vez, nos voltamos a Ti, pedindo agora nesse instante, que o Teu Santo Espírito fale com cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, seja agora revelada para os nossos corações, para que possamos compreender, no âmago do que foi lido, aquilo que Tu manifestou através da boca do Teu profeta Isaías. Porque Tu disseste que aquilo que Tu pensa, sucede. Aquilo que Tu determina, se efetua, acontece. Senhor, queremos tratar com base na Tua palavra e com base na mensagem desse dia, do que se trata tudo isso. Sabemos que Tu tens um programa, que Tu tens planos, e que esses planos não podem ser frustrados. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo isso e de como Tu queres que nós, como o corpo de Cristo, se encaixemos neste programa para cumprir com a Tua vontade. Crendo que Tu nos ajudará a compreender esse tema, nós te damos graças, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Meus queridos, Deus disse que cada coisa que Ele pensou seria cumprido. E tudo aquilo que Ele determinou iria se realizar. O que nos mostra que todas as ações de Deus já foram desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, programadas na sua mente, de modo que essa sua santa e perfeita vontade pudesse ser um dia manifestada perante nós e cumprida. Porque Ele disse, o que eu pensei tem que suceder. Então, esses pensamentos que Deus disse que tem, eles são eternos. E eles são tão eternos quanto Deus é eterno. Portanto, Deus, Ele não pode ter um novo plano, Deus não pode ter um novo programa, porque Deus não possui um novo pensamento. Os pensamentos de Deus são eternos quanto Ele é eterno. E sendo Deus o ser onisciente, ou seja, que tem consciência de tudo aquilo que iria acontecer, Ele não pode ser pego de surpresa. Você concorda comigo? Não pode. Então você apenas tem que ter alguns certos cuidados quando você vai ler as Escrituras. Por exemplo, quando Deus ordenou a Abraão para fazer um sacrifício do seu filho Isaque. E Abraão foi obediente a Deus, e lá no monte, quando ele segurou o cutelo para sacrificar, para imolar o seu filho, você vai ler lá na Bíblia dizendo que
Deus mandou Abraão segurar e não sacrificar seu filho, dizendo: agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu crês, agora eu sei que tu és fiel. Agora, será que ele não sabia? Deus sabe todas as coisas. Aquilo era apenas uma linguagem humana, que alguns chamam de antropomórfica, para poder se associar conosco, para poder ter comunhão conosco, de forma que nós possamos entender as coisas de Deus. Porque nós somos homens finitos, com mentes finitas, tentando aprender algo que é infinito e que não pertence a essa dimensão onde estamos. Então Deus se humilha até nessas condições, usando o mesmo tipo de linguagem. Agora eu sei, mas ele sempre soube. Então, Deus era onisciente, então ele não pode ser pego de surpresa. Deus sempre soube de cada movimento que nós daríamos antes mesmo de nós nascermos. Todos os dias da minha vida foram escritos e contados, determinados, como nenhum deles ainda existia. Não foi isso que Davi disse lá no Salmo 139? Nada escapa do conhecimento de Deus. Deus tem o controle de tudo. Então, por meio da sua palavra, Deus procurou então deixar claro para nós qual era a sua vontade, qual era o seu desejo, qual era o seu programa, quais eram os planos dele, a fim de que nós, ao tomar conhecimento desses planos, desse programa, dessa vontade, nós pudéssemos então, ao ter conhecimento disso, nos sujeitar a isto. Porque, embora Deus tivesse conhecimento de tudo, tivesse um programa de tudo, um plano perfeito de tudo que ele iria efetuar, cumprir, realizar, fazer, ele sabia que um dia um homem iria surgir com a intenção de, com a sua própria vontade, tentar aí prevalecer sobre a vontade de Deus, sobre o programa de Deus. Deus sabia de tudo isso que nós vemos acontecendo hoje. Então, ele permitiu para que, através da sua palavra, o homem conhecesse a sua palavra, para que, embora o homem algum dia surgisse com essa intenção de impor a sua vontade, a sua própria vontade sobre ele, este homem soubesse que é a de Deus, é a vontade de Deus, é o programa de Deus que sempre vai prevalecer, porque nenhum programa de Deus pode ser mudado. Estou dizendo isso porque foi William Branham quem disse isso. Mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus de 60. Deus não pode mudar o seu programa, porque ele torna o seu programa perfeito, porque é parte dele. Sim, como eu disse, são pensamentos de Deus e são tão eternos quanto Deus. Então esse programa tem que ser perfeito. Então é parte dele, porque como nós dissemos, ele tem manifestado através deste programa o seu querer, a sua vontade, os seus próprios pensamentos. Mas veja, embora o Mombrana dissesse que os planos e os programas de Deus não podem ser mudados, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Às vezes, ele dizia que esse mesmo programa de Deus, ele poderia ser de uma certa forma interrompido, se referindo, na verdade, não a algo que fizesse Deus mesmo mudar, ou ser surpreendido por algo inesperado, porque Deus não pode ser surpreendido, como eu disse, mas é pelo fato de que a sua perfeita vontade seria resistida por uma força contrária, por uma oposição, com o objetivo de tentar, ainda que temporariamente, perverter o programa de Deus. Então, considerando isso, o Mombrana, ele disse que ao mesmo tempo, o mal poderia momentaneamente interromper algum programa de Deus. Ele disse isso, irmão Diógenes? Sim, ele disse. Uma mensagem que todos conhecem, que temos aí traduzida, doenças e aflições. Me permite ler, por favor. Aqui o Mombrana vai dizer o seguinte: agora, cada vida e cada pedacinho de vida que existe vem de um germe. Você mesmo veio de um germe de vida. Você está falando lá daquele espermatozoide que fecundou o óvulo. Amém? Você veio uma vez, você era apenas um pequenino germe, tão pequeno que não podia ser visto pelo olho natural. Você veio de seu pai. Você não é nada, não tem nada do sangue de sua mãe, de modo algum.
a célula sanguínea vem através do sexo masculino. E então, daquele germe, veio a multiplicação de células para formar o embrião. E tudo conforme a sua espécie. O germe do cachorro produzirá um cachorro. De um pássaro. De um humano, um humano. Se nada interromper aquilo, o programa de Deus, nada o interromper, e isto trará uma criança normal e perfeita. E ela crescerá até se tornar um adulto normal e perfeito se nada o interromper. Mas quando algo o interrompe, então está fadado a ser o mal que interrompeu o programa de Deus. Deus não cuidava que você fosse doente. Não é parte do seu programa. Deus o fez à semelhança dele. Ele quer que você esteja bem, que você seja são. Ele tem feito tudo o que ele pode para mantê-lo bem, mantê-lo são. Mas Satanás está contra você. Então, vamos entender isso. Veja, ele disse que o mal pode interromper o programa de Deus. Então, se o mal pode interromper o programa de Deus, será que há alguma contradição aí com o que está escrito lá em Isaías 45? Porque você sabe que Isaías 45, 7, lá está escrito: eu, Deus, faço bem, crio mal, eu faço todas as coisas. E às vezes alguém que não está muito bem treinado na mensagem na Bíblia pode querer fazer uma ilação lógica com essas declarações, com essas premissas, e vai chegar provavelmente a uma conclusão falsa. Porque aqui no Brana disse, o mal pode interromper o programa de Deus. E se você pega aquela escritura onde Deus diz que ele cria o mal, o que você vai entender com isso? Então é Deus que interrompe o seu próprio programa porque ele faz o mal? Vê o cuidado que você tem que tomar aí. Amém? Quando a escritura diz que Deus cria o mal, na verdade, do que se trata ali? Deus estava se referindo, quando você vê o contexto de Isaías 45, ele está se referindo ali das punições, dos castigos que muitas vezes Deus tem que impor em decorrência da desobediência. E às vezes Deus até usa situações envolvendo até a natureza. Lembra quando Deus teve que trazer dilúvio sobre a terra por causa do pecado? Esse é o tipo de mal que Deus disse que cria, meus queridos. Mas você não pode entender, ou inferir, concluir que este mal se refere àquilo que é oposto ao bem, como um mal moral. Não. Aqui no Bruno acabou de dizer, não é programa de Deus que se fique doente. Por que isso? Porque não é Deus o autor do pecado. É Satanás, porque ele é oposto, não é isso? Ele está contra você, Satanás está contra você. Então é Satanás que vai tentar de alguma forma criar algo que vai interromper o programa de Deus para mim, para você, para a sua igreja. Mas, ainda que o Umbanda usasse então essa linguagem de Deus, de ter algum programa seu que pudesse ser interrompido, porque Satanás promove algo assim, promove o mal para interromper, isso não significa que Deus tem algum programa ou que ele fosse pego de surpresa, como eu disse. Porque nada ocorre sem que ele já não soubesse por antecipação. Porque Deus tem presciência. O que significa que ele até pode permitir que aquela situação aconteça para perverter, para corromper o seu programa, mas isso aconteceria dentro da sua vontade permissiva. Porém, mesmo assim, nada acontecerá que poderá fugir do seu controle. Nada escapa do controle do programa de Deus. Amém? Você crê nisso? Vamos para um sermão do irmão Branham, onde ele vai explicar isso, da série Demonologia e Estado Físico. Temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. Não foi programa de Deus. Este é um mal que vem aí para interromper o programa dele, e que não foi Deus que interrompeu. Não foi Deus que fez isso. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus, às vezes, permite que Satanás ponha enfermidade em você. Como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus, quando você desobedece. Aí, então, é que pode sujeitar a outras situações que Deus cria para que um filho desobediente volte ao redil, volte à casa do Pai. Mas enfermidade, em seu princípio, veio do diabo. Já imaginou uma pessoa crer que Deus, nosso Pai Celestial, um Deus amoroso, seria o autor de uma coisa tal como a enfermidade e a morte? Não.
É Satanás que é contra você, que criou estes males. Amém? Ora, não, ele não é, nunca foi, nunca será. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. Então, nós podemos dizer que a enfermidade não fazia parte do programa de Deus, como eu acabei de dizer para você. Porque a partir do momento em que Satanás encontrou aquela brecha lá no jardim, então ele pôde, com a sua lábia, com a sua astúcia, tentar perverter os planos de Deus, porque Satanás sabe dos planos, de alguns planos na verdade, não todos, de alguma coisa, Satanás sabe do que Deus programava para mim, para você, para a espécie humana, e ele tentou, de alguma forma, perverter isso. Mas como nós dissemos, Deus, por meio da sua presciência, ele sabia que Satanás ia fazer isto, que ia fazer o homem, na sua candura espiritual, cair, decair da graça, perder aquela comunhão que ele compromisso com Deus. Mas por essa razão, Deus sabendo que Satanás iria fazer isso, tentar interromper o seu programa, o que Deus fez? Ele programou, antes da fundação do mundo, um sacrifício perfeito, que poderia recuperar o homem, tirando ele de volta desse estado decaído, que Satanás ia colocar o homem. Vamos agora para um sermão sem tradução, o Sermão 7 de 61. Em Mateus capítulo 24, verso 35, Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Tão certo quanto Deus diz qualquer coisa, é simplesmente certo que isso vai acontecer. Por que isso? Vamos voltar ao que ele disse lá em Isaías? Como eu pensei, assim sucederá. Como eu determinei, assim se efetuará. Isso tem que acontecer. A palavra não pode falhar. Mas antes que houvesse o mundo, antes de haver 4.000 anos, antes de Cristo nascer, a Bíblia dizia que ele era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Pois quando o programa de Deus foi desenhado, foi projetado, ele sabia o que iria acontecer, o que Satanás iria fazer. E em sua grande mente, ele sabia que ele teria que matar o seu próprio filho para salvar o mundo. Isso já estava programado. Deus sabia que Satanás, a serpente, um dia viria com o seu veneno, mas antes que isso acontecesse, Deus já tinha preparado um soro antiofídico para isso. Amém? E foi resolvido assim que Deus falou. Amém? Quando Deus diz qualquer coisa, é tão eterno quanto ele é. Ela não pode falhar. A palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra nunca falhará. Certamente que ela está certa. Não há incerteza sobre isso. Amém. Graças a Deus por isso. Então estava previsto por Deus que o seu filho então fosse enviado até nós, fosse ferido na cruz, fosse martirizado, fosse supliciado, exatamente da maneira como aconteceu, como os evangelhos nos contam. Isso fazia parte do programa de Deus. Mas sendo que o mal está sempre presente, para tentar perverter o programa de Deus, então nós vemos uma tentativa maligna de tentar ferir o Filho de Deus hoje, pela segunda vez, como vem sendo feito em muitos lugares. E isso acontece através da rejeição da palavra de Deus. Porque Cristo era o Logos que saiu de Deus, que era o reflexo da palavra de Deus. Cristo, Jesus, é a palavra de Deus. Quando ele foi crucificado na cruz, Deus estava ali sendo crucificado, a palavra estava sendo crucificada, mas tudo bem, fazia parte do programa de Deus. Mas não fazia parte do programa de Deus que essa palavra outra vez fosse ferida, fosse crucificada. E isso é o que está acontecendo, queridos. Em todos os lugares, como eu disse. Isso não faz parte. A primeira ferida fazia parte. Essa segunda que estão efetuando agora, através da rejeição da palavra, não faz parte do programa de Deus. E nós temos visto isso acontecer. Quando Deus ordenou Moisés a falar à rocha, você lembra daquilo? Daquela situação lá que o povo estava sedento no deserto? Ele, o que ele fez? O que Moisés fez? Ele feriu a rocha. Ele feriu não uma, ele feriu 2 vezes. Mostrando em tipo que era exatamente isso que iria ocorrer com Cristo. Cristo, a rocha, seria ferido 2 vezes.
E foi por essa razão que Deus teve que, de uma certa forma, lhe punir o seu profeta, punir o seu servo, porque aquilo que ele fez não era um programa de Deus. Embora Deus sabia que isso ia acontecer, isso que estamos vendo acontecer no nosso meio hoje. Deixa eu ler como o Mombana tratou disso, lá na mensagem O Anjo de Deus, de 51. Quantos creem que Moisés foi um profeta? Ele era e Deus o amava. E quando ele desceu até a rocha, Deus disse, desça até lá e fale com a rocha e ela trará suas águas. Mas Moisés, na sua ira, ele era de grande temperamento. Ele desceu até lá e, em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha e a feriu 2 vezes. Isso quebrou todo o quadro do programa de Deus. Porque, como eu disse, aquilo era um tipo. E no programa de Deus, a rocha poderia ser ferida apenas uma vez. A rocha era Cristo. Você crê nisso? Não é, ministros? Ele só foi ferido uma vez. E nós falamos com ele agora. É isso mesmo? E Moisés feriu Cristo pela segunda vez. Mas isso quebrou todo o quadro do grande programa de Deus. Aqui. Explodiu isso em pedaços ali. Cristo sendo ferido 2 vezes. Quando ele só foi ferido uma vez. E no programa de Deus era só essa única vez que deveria acontecer. Então, ferir o filho uma vez era o programa de Deus, mas feri-lo uma segunda vez era o programa pervertido do diabo. Porque, como disse Mombrana, o mal está sempre aí para perverter o programa de Deus. E ele tem usado o próprio homem como seu instrumento para criar essa perversão. O homem, na sua condição decaída, para cumprir com este programa do diabo. Então, desde que Satanás fez o homem cair misturando as sementes, como aconteceu lá aquela hibridação, o mesmo homem nessa condição decaída, então, tem hibridado agora também a palavra. E estragado, essa palavra que o Mambana usou, estragado o programa de Deus. Ele disse isso na mensagem Condenação por Representação. Jesus disse, não foi assim no princípio, e não é assim no princípio. Deus queria que cada semente produzisse segundo a sua espécie. E nós hibridizamos qualquer coisa. Nós estragamos o programa de Deus. A hibridação é uma coisa tão perigosa e condenável, até destruir o plano de Deus. Isso arruína a raça humana. Então, aliás, tudo, na verdade, que passa nas mãos do diabo é pervertido. Tudo. Até mesmo coisas boas. O diabo não é um criador, ele é um pervertedor. Ele converte aquilo que é justo em injustiça. Ele converte aquilo que é santo, limpo, puro, em algo profano, sujo e imundo. Até mesmo coisas boas. Ele consegue perverter isso, converter isso em algo ruim. Vou citar aqui um exemplo aqui, porque foi uma banda que citou. Todas as coisas que são feitas, elas podem ser boas se forem usadas para o programa de Deus. E uma banda disse que até mesmo a televisão, ele disse que não era contra a televisão, desde que ela fosse usada para o programa de Deus. Mas o que fazia uma banda ser contra é porque era um instrumento sendo usado pela perversão do programa do diabo. Ele disse isso, a flecha de libertação de Deus, 56. Eu não tenho nada contra a televisão, se ela for usada para o programa de Deus. Tudo bem, isso foi o caminho de Deus a princípio. Quem fez as ondas de rádio e coisas tais? Quem é que criou isso? Não foi Deus? Então Deus deu ao homem inteligente de conseguir processar isso, um receptor de rádio ou televisão, para sintetizar e criar, formar ali, gerar uma imagem, um som, um áudio. Não é isso? Então isso foi uma criação de Deus. Mas o diabo simplesmente pegou e perverteu isso. Eu creio, irmão Gilvan, que se o Mamãe tivesse vivido para ver a internet, como usamos hoje, ele também diria, olha, isso que vocês têm, isso faz parte do programa de Deus. Eu não sou contra isso, desde que seja usado para o programa dele. Como estamos fazendo, várias famílias, como você viu, estão agora nos acompanhando. É um programa de Deus, mas veja, outros estão usando essa mesma ferramenta para propagar a mentira. Era isso que o Umbanda era contrário. Quando se pega uma coisa que é boa e torna em algo profano. Polui. Perverte. Então, nós sabemos que até mesmo o matrimônio, foi Deus que criou o matrimônio. Amém? E é uma coisa boa, faz parte. O Umbanda diz que o matrimônio faz parte do programa de Deus. Mas até isso, mesmo sendo uma coisa boa, Satanás conseguiu perverter isto.
Ele disse numa mensagem que não temos traduzido, a perfeição do dia 10 de junho de 56. Se um homem toma para si uma esposa, uma mulher, e ela se torna sua esposa, e eles vivem juntos como marido e mulher por 50 anos, eles são tão limpos e puros e inadulterados como se nunca tivessem se conhecido. Ou seja, como se nunca tivessem tido relações. É como se, aos olhos de Deus, eles continuassem virgens, são limpos, são puros, porque o casamento, o matrimônio para Deus é santo. Esse é o programa de Deus. É uma coisa boa. Mas o que Satanás veio e fez? Ele perverteu isto. Mas para aquele homem ou mulher sair e viver com outro homem ou mulher, isso perverte, faz nascer filhos ilegítimos. Mas se eles vivem juntos, naquela harmonia perfeita, esse é o caminho de Deus, esse é o programa de Deus. Mas Satanás cerca e coloca a luxúria no homem ou na mulher, e eles vivem contrários aos votos matrimoniais, e isso é pervertido. Está entendendo agora aquilo que a Umbanda diz? Estou dando aqui alguns exemplos. O mal perverte o programa de Deus. Estou dando aqui alguns exemplos de como Satanás tem feito isso. Porém, entenda que, embora Satanás tenha feito isso, pervertido alguma coisa, ele não tem poder e autoridade sobre uma vida que está totalmente entregue e rendida e convertida a Cristo. Amém? Não tem autoridade, não pode. Umbanda disse que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Ele dizia, o meu maior inimigo se chama William Branham, não é o diabo. Por que isso? Porque muitas vezes nós deixamos nossa própria vontade andar à frente entre nós e o caminho de Deus e o programa de Deus. Então nós nos convertemos em nossos inimigos, nossos piores inimigos. Mas na verdade, quando isso acontece, é porque de alguma forma Satanás encontrou espaço para fazer isto. Ou seja, para manobrar nosso querer, nosso desejo, nossa vontade, para fazer algo que não é de acordo com a vontade, não é de acordo com o programa de Deus. Então, nós podemos dar vênia, nós podemos dar espaço para o diabo induzir a nossa vontade da carne para fazer alguma coisa que seja contrário ao programa de Deus. E o irmão Umbanda, ele disse que ele próprio também chegou a ser vítima desse tipo de armadilha. Você se lembra daquela ocasião quando ele visitou os irmãos unicistas, que Deus já usava ele na cura divina, e esses irmãos o convidaram, aqueles pentecostais, unicistas, do grupo Só Jesus, para fazer campanhas de cura junto com eles? E o irmão Umbanda disse que ele estava muito entusiasmado, ele queria, e quando chegou para a sua casa, contou para os seus familiares, sogro, sogra, e disseram, não acho bom você fazer isso, não acho bom você se misturar com esse povo. E o irmão Umbanda, ainda muito jovem, talvez, com um pouco de inexperiência, acabou cedendo aquelas conversas, e ele disse que pagou um preço muito caro por aquilo. Porque o irmão Umbanda, eu vou ler aqui, ele disse que quando aquele convite foi feito, aquilo foi um programa de Deus. Foi Deus, de alguma forma, que estava guiando o seu servo para isso. Mas ele deu ouvidos a pessoas e desviou-se do programa de Deus. E quando você se desvia do programa de Deus, você está colocando no lugar desse programa o teu programa. Você está colocando a tua própria vontade aí. Você está colocando a tua própria maneira carnal de pensar. Umbanda diz que ele pagou um preço por isso. Na mensagem, não temos aqui cidade permanente, de fevereiro de 50, ele diz aqui, eu sabia, lá naquele barco, eu me ajoelhei, eu disse, ó Deus, sei que desobedeci a Ti, e eu creio, amigos, que se eu tivesse voltado para lá, quando aquelas pessoas me chamaram, o dom da cura teria se manifestado bem ali. Esse era o programa de Deus. Mas eu não consegui andar no que ele me disse para fazer. Eu escutei o que as pessoas me disseram, em vez do que Deus me disse para fazer. Nunca faça isso. Siga o que Deus me diz para fazer. Então veja que aqui na Umbanda ele disse que embora Deus tenha algo programado para nós, para mim, para você, a nossa rebeldia, a sua vontade, ela pode frustrar, ainda que temporariamente, mas pode, ou até mesmo prorrogar aquilo que Deus tem projetado, aquilo que Deus tem programado para nós.
Mas se nós aceitarmos fazer o que Deus deseja que seja feito, ou seguir com o seu programa, Ele vai tomar conta do resto. Você não vai ter que entender mais nada. Tudo que nós precisamos é o quê? É deixarmos ser guiados pelo seu Espírito, porque este é o programa de Deus para nós. Como eu sempre tenho dito, Deus quer que você seja como uma pena, o mais leve possível, porque o Espírito é como o vento, e se solta você, sendo você uma pena, você vai ser facilmente levado, guiado, para onde o vento do Espírito quiser. Para seguir com o programa dele, não é nada a esmo, aleatório, não, tem um programa de Deus. Mas se você ficar duro como a rocha, esse vento, esse Espírito vai vir e não vai te tirar do lugar. E quem é que vai perder com tudo isso? Você. Você, colocando no programa de Deus, tentando encaixar a tua própria vontade, você que vai sair prejudicado. Em vários sermões ele disse, como ministramos agora, ontem lá em Viamão, Mambana disse que a igreja está atrasada, ele chega a dizer isso. Era para ter avançado, estamos na era da plena maturidade, mas alguns, ao invés de amadurecer, estão se permitindo ter o programa de Deus para si ser interrompido. Então, Mambana diz na mensagem expectativa, também não temos traduzida, 17 de agosto de 52. Veja, obediência. Faça o que ele lhe disser para fazer. Ele tem um programa, descubra qual é este programa e faça, cumpra com este programa. Não importa o que pareça, por mais estranho que pareça, não importa o que vou dizer. Mambana pagou um preço muito alto, não é isso? Não importa como pareça. Faça o que ele diz e Deus cuidará do resto. Amém. Você não acha? Se a igreja pudesse apenas chegar ao ponto onde simplesmente esquecemos da rotina, ou seja o que for, apenas perca a noção do tempo ou de qualquer outra coisa e simplesmente permaneça com Deus. Faça o que Ele lhe diz para fazer. Você não crê que a igreja precisa de uma liderança espiritual assim? Nós temos nossos programas todos desenhados, todos alinhados e assim por diante. Temos nossos planos, nossos projetos. Eu não acredito que alguma vez tenha sido pretendido que a igreja apostólica de Deus fosse liderada por um programa de um homem. Não. Eu acredito que é o programa de Deus nos guiar pelo seu Espírito Santo exatamente do jeito que Ele quer. Amém. Este é o programa de Deus. Ele quer conduzir o seu povo, Ele quer conduzir a sua igreja, desde que ela se encaixe neste programa. E uma banda disse, eu não acredito em nenhuma organização, nenhum sistema, nenhum grupo, nenhum tabernáculo, nenhuma igreja, onde se dizem ser guiados por Deus, mas o programa que eles seguem é de um homem ou de um sistema. Então, sempre que nós tentamos fazer a nossa própria vontade, nós estamos com isso atrapalhando o programa de Deus, queridos. E a melhor coisa a fazer, então, o que é? É deixar Deus ter sobre nós, sobre a nossa vontade, a sua preeminência. Amém? Outra mensagem aqui sem tradução. Deus tem um caminho provido de 56. Sempre que você perturbar o programa de Deus, que triste isso, olha isso aqui. Você pode perturbar o programa de Deus. Você deve se lembrar de que está errado e estará errado enquanto você estiver perturbando o programa de Deus. Siga o programa de Deus, faça do jeito que Deus disse para fazer. O irmão Bana aprendeu isso com experiência própria, né? Então, nós devemos buscar fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E seja o que for que nós desejarmos, que nós programarmos, que nós desejarmos, planejarmos, nós precisamos muitas vezes ficar no deserto até saber qual é a vontade de Deus para nós. Você tem que ter certeza que um plano, um projeto, um programa que você tem não vai interferir, não vai perturbar o programa de Deus. E se você tiver essa dúvida, o Mambana diz, você vai ter que ir para o deserto. Fique a sós com Deus e ore, porque o Mambana diz que a resposta para todos os problemas e para as dúvidas é na oração. Ore, vá para o deserto, busque a Deus face a face. E não tem oração que não seja respondida. A tua oração não vai voltar vazia para você.
Busque a Deus. Deus, eu tenho um problema, mas qual é o teu problema? Não quero perturbar o teu problema para mim. Qual é a tua vontade? Eu tenho uma, mas eu sacrifico a minha para fazer a tua. Jesus não fez isso? Se ele fez, ele foi vitorioso, você também pode ser? Mamãe disse, vá para o deserto. Mensagem sem tradução. Convencido e depois preocupado, ou então preocupado, de 62. João permanecia no deserto até descobrir qual era o programa de Deus. E então, ele estava preocupado. Ele conhecia o seu sinal. É isso que temos que fazer. Ir para o deserto. E o deserto, às vezes, não é longe da tua casa, lá no canto, lá do teu quarto, de joelhos, a sós com Deus. Então, veja, o problema de Deus para nós, o que é? É obediência. Deus quer nos abençoar e quer nos fazer felizes, quer nos fazer prósperos, quer que nós andemos por cabeça e não por cauda. E a única coisa que Ele exige de nós para que isso aconteça é a nossa obediência a Ele, a Sua palavra, ao seu programa. Esse é o seu programa. O Mombana disse que ele desobedeceu a Deus e ele colheu os resultados dessa sua desobediência. Você não está obrigado a obedecer a um programa de um homem. A nossa obrigação, o nosso dever é de seguir com o que Deus tem programado para nós conforme a sua palavra, consoante ao seu querer para nós. E se nós assim fizermos, queridos, o que vai acontecer? Tudo que Deus prometeu dar a você, Ele vai dar. Tudo que Ele prometeu a você estará ao teu alcance, seja a salvação, seja a cura divina, seja a dor espiritual, seja o que for, tudo estará ao seu alcance, se você obedecer ao programa dele. Mensagem sem tradução entre nós, cura e o que é enfermidade, de 8 de agosto de 50. A cura divina está ao alcance de toda pessoa, você crê nisso? Está ao alcance de todos. Ele chega até a dizer a alguns irmãos, mesmo que ele não seja um crente, mesmo que não seja cristão, porque ele viu pessoas até que não eram crentes, que não faziam parte de uma igreja, e sendo curados naquelas filas de oração. A cura divina está acessível a todos. E toda pessoa que é cristã tem o direito de orar pelos enfermos. Você também tem este poder. Isso mesmo. Se houver algum doente entre vocês, chame os anciãos. Esses são os diáconos na sua igreja, vê? E depois, ele disse para se confessar suas faltas um para o outro e orar um pelo outro. Isso é para todo mundo. E peça a qualquer homem, qualquer pessoa. Você não precisa esperar até que algum culto de cura divina entre na cidade. Esse não é o programa de Deus. Não. Só se você seguir um programa do homem. Né? Mas você não segue o programa de homens. Você segue o programa de Deus. O homem vai determinar, vai criar limite para você. Ah, alguém que está procurando uma oração, está pedindo oração por um problema, uma enfermidade, e pede no momento, no dia da semana que não tem culto, você vai fazer o quê? Vai agendar a oração lá só para o dia que tem culto? Como um irmão, essa semana, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, eu disse, irmão, eu estou com profundas dores, por favor, ore por mim. Eu não sabendo nada, eu simplesmente dobrei meus joelhos, não sabia qual era o problema, e orei. E eu voltei, já tinha uma outra mensagem, ele disse, irmão Jorge, eu estou com dores profundas, dores terríveis, o SAMU já foi chamado, estão me levando para o hospital daqui a pouco, eu não sinto todo o meu lado direito do corpo, por favor, ore por mim. Eu dobrei meus joelhos outra vez e orei. E depois eu voltei para o irmão e disse, irmão, eu acabei de orar por você, creia que pelo poder que é no sangue do Cordeiro, você receberá a tua cura. Ele mandou uma mensagem de volta dizendo, sim, irmão, eu creio no poder que há no sangue de Jesus, eu creio na palavra, eu creio na promessa. Ele confessou isso. Eu creio que ele deve ter ido para o hospital. No outro dia, ele mandou um áudio dizendo, irmão Jorge, muito obrigado pelas suas orações, já estou curado, já estou são. Agora, o que ele ia fazer? Ele ia seguir um programa de Deus? Ou melhor, ou um programa de homem? Se eu seguisse esse programa de homem, o que ele ia fazer? Ah, tá, assim, como é seu nome, irmão? Ah, Joãozinho dos Anzóis, tá. Eu vou anotar aqui num papelzinho, hoje é quarta, só temos culto no domingo, mas sem falta, meu querido, no domingo eu vou convocar a igreja, nós vamos orar ali, e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre você. Não, esse não é o programa de Deus, esse é o programa de homens. Mamãe disse, a cura está possível para todos. Hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia de você, tua vida, tua casa, servir a Deus. Hoje é o dia de Satanás perder a autoridade da influência sobre a tua vontade. Hoje é o dia da tua vitória.
O programa de Deus é isso. Hoje Ele quer te fazer um vitorioso. Não um dia que vier um ministro ou uma próxima reunião. Hoje, queridos. Amém? Diga assim, hoje. Hoje é o dia da vossa vitória. Número continua aqui dizendo: se você está doente, peça a um bom cristão para ajudá-lo a orar até você obter fé nessa oração. É isso aí, isso é tudo. Ligue para o seu pastor, é para isso que ele deve vir e orar com você, se ele é um homem piedoso. Então veja, Deus, Ele abençoou nosso pai Abraão, por quê? Porque ele foi obediente à sua palavra. Né? Ele foi obediente a Deus, ele guardou a palavra de Deus. Quero ler aqui a escritura lá de Gênesis 26, que fala de Isaac. Gênesis 26, 3-6. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Ele foi obediente ao programa de Deus. Aqui está a resposta, meu querido. O programa de Deus, obedecer. Obedeça, você, a tua parentela, teus filhos, tua descendência serão abençoados. Ele guardou o meu mandamento, ele guardou os meus planos, ele cumpriu com o programa que eu tinha para ele. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Deus seguiu o programa de Deus. E assim habitou Isaac em Gerar. Porque ele disse, teu pai foi abençoado porque ele guardou o meu programa. Se você fizer como teu pai, você será abençoado tanto quanto ele foi. Siga com o meu programa. Fica aqui. E a palavra diz, ele ficou, ele cumpriu com aquele programa. Talvez ele tivesse um outro programa, tivesse uma outra vontade, mas ele sacrificou isso e colocou Deus à frente. Então, quando Deus, ele chamou Abraão, lá da terra de Ur, para uma terra estranha que sequer ele conhecia, porque ele nunca havia estado lá antes, creio eu, isso fez com que Abraão agisse de uma maneira que, na verdade, parecia, com certeza, muito estranha para os outros. E quando você segue para o programa de Deus, você vai atuar de maneira estranha. Você vai falar de maneira estranha. Você vai parecer estranho para eles. Você vai se vestir de maneira que para eles parece estranho. Mas você está seguindo com o programa de Deus. Nós podemos até ser considerados como falsos por alguns. Mas se nós quisermos seguir com o programa de Deus, então temos que aceitar até mesmo a impopularidade que vai acompanhar isso. O opróbrio que segue a isso. Entende por que alguns não querem seguir com o programa de Deus? Vamos uma mensagem sem tradução. Testemunho do dia 23 de agosto de 50. Posso ouvir alguém dizer, bem, aquele sujeito, aquele nazareno, aquele fanático ali, que está fazendo essa cura, aquele curador divino, por que você não chama? Bem, eu tirarei da sinagoga se eu tiver alguma coisa a ver com ele. Veja, ele foi considerado um charlatão. Irmão, todas as pessoas que já viveram como Deus, ou que estiveram no programa de Deus, foram consideradas hereges, charlatãs, fanáticas. É isso que você tem que ser considerado pelos outros, se você seguir o programa dele. Você vai andar estranho para eles. Algumas delas podem ser. Algumas de fato podem ser charlatãs, algumas de fato podem ser hereges, realmente. Algumas delas podem ser, mas tão certo quanto há um falso, existe um verdadeiro. Tem que haver um bom dólar antes que um dólar falso possa ser feito dele, não é mesmo? Se não fosse, ora, o falso seria o real. Então é por essa razão, como eu disse, que muitos acabam desistindo. Desistem de seguir com o programa de Deus, porque este sempre foi um caminho perseguido pelo diabo. O diabo persegue aqueles que querem fazer a vontade de Deus. É o programa dele, obedeça a ele, mas saiba que por você querer fazer isto, Satanás vai tentar interromper o programa dele para você. O programa de Deus para você. Mensagem às realidades infalíveis de Deus vivo. O programa de Deus é o Espírito Santo. É o modo de Deus fazer as coisas. Agora, observe isso, nos dias de Noé. O programa de Deus sempre é um caminho perseguido.
Se você está sendo perseguido, dê glória a Deus por isso, porque você está no programa dele. Amém? Essa é a razão pela qual as pessoas não querem isso. São cristãs, se dizem cristãs pelo menos, mas não querem pagar esse preço. Então, Deus, voltando ainda à figura de Abraão, ele separou Abraão da sua parentela para poder servir a ele. E sempre foi este o programa de Deus para nós, para os seus filhos, para a sua igreja. Ou seja, viver como um povo separado. Deus quer que os seus filhos vivam uma vida separada, mas guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Este é o seu programa. Amém? Mensagem falha rocha, não temos traduzida, de 53. A primeira coisa, quando você sabe, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e todas essas coisas se foram, Deus disse: eu suprirei as vossas necessidades. Eles estavam no programa de Deus. Então, tinha que haver bênçãos em decorrência disso. Em resposta a isso, eles tinham comido aquele pequeno pão que eles tinham em cima de suas cabeças, e agora o que eles foram fazer? Foram deixados sozinhos, separados do outro lado. É isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você viva uma vida separada para Ele. Amém. Deus, quando Ele chamou Abraão, o separou do seu povo e o guiou em um país estranho. Não é isso mesmo? Onde as pessoas estavam falando uma língua estranha. Amém. Ainda é o programa de Deus separar as pessoas. Faz parte do programa de Deus você viver uma vida separada, santificada, consagrada a Ele. Isso mesmo, colocá-las elas mesmas sozinhas com Ele, para que possam andar sozinhas. Amém. Mas saiba, você não vai estar sozinho, Ele estará com você. Amém. Ele vai cumprir com as promessas dele para você. Outra mensagem aqui, também sem tradução, vida, 12 de maio de 58. Você deveria ser um povo diferente, um povo peculiar, um povo chamado para fora, um povo separado, um povo que anda segundo as coisas do Espírito e não segundo as coisas da carne, não segundo o programa do homem. Às vezes os homens criam programas para que todos se unam e às vezes Deus diz: separe-se. Então, aqueles que substituíram o programa de Deus pelo programa dos homens, eles buscam então o quê? Por uma liderança de Deus? Não, do homem. E eles acabam com isso fazendo o quê? Misturando, como ele disse antes, hibridando a palavra. A igreja natural de Silombrana busca por isso, busca por misturadores, para misturar. Mas no programa de Deus, Deus quer o quê? Separadores. Amém? Diga, repita isso comigo. A igreja natural busca por misturadores. Mas a igreja espiritual busca por separadores. Sermão sem tradução entre nós. Abraão, 8 de dezembro de 56. Quando Deus chamou Abraão, sendo ele de 75 anos de idade, ele disse: separa-te da tua parentela. É estranho como podemos mudar isso hoje. As pessoas mudam. Deus chamou para a separação e nós fazemos um apelo por misturadores. Isso mesmo, as pessoas quando estão escolhendo o seu pastor, vocês que fazem assim, eles querem um pequeno companheiro esperto, sabe? Que tomará uma bebida sociável e que não condenará o cigarro e algumas coisas assim. Um bom sujeito que irá se misturar com a multidão, mas Deus quer separadores. Amém. Deus chama para uma total separação das coisas do mundo. Saí do meio deles, diz a Bíblia, apartai-vos do Senhor e eu vos receberei. Vê, não um misturador, um separador. O Espírito Santo falou: separa-me Paulo e Barnabé para a obra. Vê, uma separação. Deus separa o seu povo, o certo do errado. Esse é o programa dele. Ele fez isso no passado, citamos aqui exemplos bíblicos, ele continua fazendo ainda hoje. Como foi no Alfa, assim tem que ser agora também no Ômega. Então, uma vida, querida igreja, uma vida totalmente rendida a Deus, pode parecer louca, pode parecer estranha para os outros,
Mas Deus conhece eles como sendo seus, como sendo a sua propriedade. Deus mesmo se identifica a eles como filhos dele. Você não precisa dizer, eu sou um cristão. Deus mesmo vai se identificar a si mesmo em você para fazer todos saberem que você é um filho dele, que você é uma filha de Deus. Lembrando disso na mensagem A Fé Vem pelo Ouvir, de 54. Muitos homens e mulheres que são realmente do cerne de seu coração, que realmente se renderam totalmente ao Senhor Jesus Cristo, não são loucos. Eles são mal compreendidos. Isso é tudo. O mundo conhece os que são deles, mas Deus conhece os seus próprios. O irmão Bona chega a dizer algo que eu vou ler aqui para você, é um sermão que não temos traduzido. Eu fiquei um pouco até chocado quando disse isso. Mas ele disse que por nós termos uma vida rendida, quando temos uma vida rendida, quando rendemos nosso programa para fazer o programa dele, a nossa vontade para fazer a vontade dele, nós nos tornamos filhos com autoridade. Deus concede a você uma vida com autoridade. E nós, assim, nessa condição, Deus nos converte naquela mesma posição que Adão tinha antes da queda. Adão, antes da queda, era um homem com autoridade. E quando você se rende a Deus, de tal forma que é Deus agora vivendo em você, Deus vai operar em você da mesma forma como operou em Cristo, da mesma forma como operou em Adão, que era um tipo de Cristo. Então, quando você tem uma vida totalmente rendida a Deus, você se torna realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus poderosa, onipotente. É isso mesmo que a Banda disse. Nós nos tornamos onipotentes perante o diabo, perante as suas sutilezas, perante as suas armadilhas. Mensagem à visão de Patmos, 4 de dezembro de 60. Corte todos os obstáculos dos seres humanos. Não se enrede com nenhum programa de homem, para que eles possam estar conectados como no jardim do Éden. Agora, o homem, eu irei chocar, mas eu vou dizer isso: o homem é onipotente. Uau! Você não crê nisso, mas ele é. Um homem totalmente entregue a Deus é onipotente. Por que isso? Quando você é totalmente entregue ao programa de Deus, você pode fazer uma oração, você pode pedir a Deus e Deus vai te responder. É a oração do filho obediente que o torna onipotente. Ele não disse em Marcos 11, 22, tudo o que disseres e não duvidar em seu coração, isso acontecerá. Você pode ter o que você disse. Por quê? Porque você está rendido a Deus e isso te torna onipotente. Não tem armadilha de Satanás que pode frustrar a tua vida, os programas de Deus para você. Porque você é um filho obediente, onipotente. Maravilhoso isso, né, igreja? Então veja, se as nossas vidas então estiverem rendidas a Deus, isso se refletirá até mesmo nas nossas próprias orações. Elas possuem um grande valor aos ouvidos de Deus. Mondana, ele disse que as nossas orações até parecem mudar às vezes alguma coisa que Deus pretendesse fazer. Deixa eu ler alguns sermões aqui para você entender como que ele tratava isso. E eu creio que são alguns sermões sem tradução. Sim, talvez eu leia esses 3 aqui, que não foram traduzidos. As obras que eu faço testificam de mim, 51. Se você quiser fazer algo por mim que me agrade, ore por mim. Isso é uma coisa que eu quero que você faça, ore por mim, porque eu sei que a oração muda as coisas. Diga isso, a oração muda as coisas. Isso até muda a mente de Deus sobre as coisas. Muda o programa de Deus. Você crê nisso? Deus pode pronunciar uma determinada coisa, vai ser assim. E a oração mudará a sua opinião sobre isso. Isso tem sido feito. Lembra-se de quando Ezequias ia morrer? E o profeta subiu e disse a ele para pôr a sua casa em ordem? Ezequias virou o rosto para a parede e chorou amargamente diante do Senhor, disse: Senhor, ele andou diante dele por todos aqueles anos com o coração perfeito, e ele queria ser poupado por uns 15 anos, e o profeta foi embora. Mas o Espírito do Senhor veio sobre o profeta e disse:
volte e diga a ele que eu ouvi a sua oração. E depois de 3 dias ele está descendo da cama, depois de 3 dias ele está saindo da cama. Veja, Deus poderia tê-lo tirado da cama naquele momento. Não poderia? Você não crê nisso? Mas precisamos conhecer o programa e as coisas de Deus exatamente como Ele é. Temos que orar desejando cumprir com a vontade de Deus, né? Porque a palavra diz lá em João que qualquer pedido que fizermos a Ele que for da sua vontade, Ele assim vai realizar. Ele assim vai cumprir. Quero ler ainda mais outra mensagem antes de comentar isso. Expectativa, também sem tradução, 61. O que o homem chama de importante, Deus chama de tolo. E o que o homem chama de tolo, Deus chama de importante. Então, o que temos a fazer é voltar ao programa de Deus e descobrir, afinal, o que Deus quer que façamos. E a única maneira que eu sei fazer é orar. É a oração, meu querido. É na oração que Deus vai revelar. Deus não vai te deixar ignorante acerca do que Ele quer para você. Né? Eu não sei. Ore. Ele vai te revelar. Apenas espere o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus, mas Ele vai revelar. A oração é a chave. Essa é a resposta. Oração muda as coisas. A oração é a arma mais poderosa que já foi colocada no controle dos seres humanos. Entende por que você é um ser onipotente quando está rendido a Deus? Porque através da oração você se torna isso. É uma coisa, é uma força, um poder poderoso que Deus nos outorgou. A oração é a arma mais poderosa. Não há bomba atômica, não há nenhuma bomba de hidrogênio tão poderosa quanto a oração. A oração mudará a mente de Deus. Mais outra mensagem, a preparação de Deus, também não temos traduzida, 1 de abril de 54. Então, alguns minutos depois disso, talvez, observe isso ficando escuro, sabendo que o paciente vai morrer. Quando ele estava nas filas de oração ou em campanhas de cura divina, alguns casos estão totalmente ali perdidos para a ciência, né? E às vezes uma banda pensava, o que eu vou fazer? Isso tem alguma solução? A coisa era tão sombria, tão negra, tão escura. Né? Sabendo que o paciente vai morrer, porque a medicina dizia isso, você não sabe o que dizer numa situação como essa. Às vezes eu apenas digo a eles que continuem e que o Senhor os abençoe e cure, porque a oração pode mudar isso. Até mesmo se Deus tivesse pronunciado a morte sobre eles, a oração mudaria isso. Você sabia disso? A oração até mesmo mudará o programa de Deus. Houve um profeta, uma vez, que foi até o rei Ezequias e disse para colocar a casa em ordem, e ele vinha, ele ia morrer pelo assim, diz o Senhor. Então veja, queridos, alguns dirão que Deus nunca muda de opinião, porque as Escrituras dizem que Deus não muda, não é isso? Então agora a Mambana vem com esse argumento de que uma oração pode mudar o programa de Deus, então será que Deus muda? Isso é bíblico ou não é bíblico? Se a Escritura diz que Deus não muda, e uma Mambana diz que uma oração pode mudar Deus, pode mudar o plano, há uma contradição? Não, não há contradição. O que o Mambana está dizendo aqui para você é que nós temos que nos encaixar ao programa de Deus e nós temos que nos render a Deus para fazer a sua vontade, para poder seguir com o seu programa. E muitas vezes nós temos que deixar Deus agir soberanamente da maneira que Ele quiser. Amém? Porque Ele dizia que às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça pela sua vontade permissiva. Ele não falava isso? E às vezes é por sua vontade perfeita. Então, aqui neste caso, o que seria a vontade permissiva e o que seria a vontade perfeita de Deus aqui? Será que teríamos como saber ou especular? Não, não temos como saber. Será que era a vontade permissiva de Deus que aquele homem arrumasse a casa porque ele teria que partir? E então, por ele ter orado, Deus deixou que a vontade perfeita se manifestasse, que era viver mais 15 anos? Se fosse, então o plano dele não foi alterado. Porque Deus, como disse Mambana, não muda os seus programas. Mas o que eu quero dizer com isso é que Mambana nos ensina que não importa o que exatamente Deus quer que você faça, ou qual é o plano que Ele tem para você. Tudo o que você tem que fazer é crer naquela palavra de Cristo. Qualquer coisa que você pedir, creia e não duvide e você receberá. Amém.
Deus vai realizar daquilo de alguma forma. Deus vai cumprir com isso. Então não fique preocupado, será que o que eu estou pedindo é a vontade perfeita, a vontade permissiva? Apenas entregue isso a Deus, creia, não duvide, creia, descanse, renda-se. Deus vai responder da melhor maneira possível para aquela causa, para aquela questão. Não fique isso, eu acho que eu não devo perguntar ou pedir por isso, eu não sei se é vontade perfeita, não é vontade permissiva, nós não sabemos, mas apenas renda-se. Eu disse, Deus não vai deixar você sem uma resposta. Aqui o Mambano disse na mensagem, mudou Deus alguma vez seu parecer? Porque, como eu disse, às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam pela sua vontade permissiva. Mas mesmo que isso ocorra, Deus vai trabalhar e vai operar para que essa vontade permissiva contribua para a sua vontade perfeita. Amém? Ele diz aqui, mas se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissiva e deixará que você ande nela. Observe, ele permite isto. Tudo bem, mas ele fará com que isto opere para a sua glória em sua vontade perfeita. Em resumo, nada pode alterar o programa de Deus. Nada altera o que Deus estabeleceu. Amém? Ainda que ele permita uma vontade permissiva surgir, ainda tem uma vontade perfeita e essa não pode ser combatida, essa não pode ser fraudada. Então, como nós dissemos, não estava no programa de Deus que o seu Cristo fosse ferido pela segunda vez. A primeira vez era um programa de Deus, a segunda não. E como eu disse, muitas igrejas têm ferido a rocha outra vez, têm ferido a palavra através da rejeição pela segunda vez. Eles têm feito isso através de teologias sendo cridas, sendo aceitas no lugar da palavra de Deus. É essa forma que essa rocha está sendo ferida hoje. A única coisa, então, que lhes resta é fazer, o que é? É voltar para o programa de Deus, voltar para o querer de Deus. Ou seja, voltar para a palavra e deixar que realmente o Espírito Santo seja o seu líder, seja o guia da igreja. Amém? Mensagem sem tradução. Elias, 18 de outubro de 53. Qual é o problema? Você substituiu a teologia pelo Espírito Santo. Eu creio que ele quis dizer o inverso. Você substituiu o Espírito Santo pela teologia. Nós entendemos. Isso é exatamente certo. Você tomou o credo da igreja e aceitou no lugar. Deixou o credo da igreja governar a igreja, quando o Espírito Santo deveria ter o caminho na igreja para liderar a igreja. Isso é exatamente certo. Você terá que voltar ao programa de Deus antes que Deus possa alguma vez transformar qualquer coisa. Tem que ser Deus em você. Amém. Outra mensagem, por que algumas pessoas não conseguem manter a vitória? Não temos traduzido de 57. E a igreja é conhecida hoje por ter uma experiência do seminário intelectual. Os melhores estudiosos polidos que já tivemos. E a igreja tem os púlpitos mais fracos que já teve qualquer era. Isso mesmo. É porque estamos tentando controlá-la por intelectuais. Esse não é o programa de Deus. Deus não pretendia isso. Estou explicando para você como que a rocha está sendo ferida pela segunda vez. Outra mensagem, a personificação do cristianismo, também não temos traduzida. 57. Se Deus quisesse que dirigíssemos a sua igreja por denominação ou credo, então só o que precisamos é da inteligência de um homem mais esperto, a melhor igreja, mas esse não é o programa de Deus. O programa de Deus era para o Espírito Santo administrar a igreja. É Deus, a obra é dele, o reino é de Deus, não é o reino do homem. É o reino de Deus, é o reino dos céus. O Espírito Santo foi dado para a igreja e não podemos ter duas faculdades administrando a igreja ao mesmo tempo. Se o homem administrar, o Espírito Santo se apagará. Se o Espírito Santo comanda, geralmente o homem sai de cena. Então é simplesmente um ou outro, não dá para ter as duas coisas. Não dá para conciliar o programa de Deus numa igreja e o programa do homem. Não. O homem tem que sair de cena, tem que sair da frente, tem que se render. Para que isso? Para ser um onipotente, para ter orações poderosas respondidas. Deus cumprindo a sua promessa. Também não temos traduzido. 56. E amigos, hoje temos
alguns dos mais inteligentes e melhores estudiosos em nossos púlpitos que já tivemos. Temos alguns dos melhores edifícios que a igreja já conheceu. Temos algumas das pessoas mais ricas da igreja que já conhecemos. E, no entanto, amigos, nos perguntamos por que o programa de Deus não avança. Eles rejeitaram a pedra angular principal, Cristo. Amém. Rejeitaram Cristo, crucificaram Cristo pela segunda vez. Outra mensagem: o que é preciso para tornar uma vida cristã? Também sem tradução, 57. Deus não pretendia que a igreja fosse governada por intelectuais ou por qualquer teologia humana, um programa de homens. Mas o Espírito Santo foi dado à igreja para governar e controlar o corpo de Cristo. Amém. E eu acho que ao fazer isso, com isso em mente, e no programa de Deus, nunca seremos bem-sucedidos. Não importa quão boas sejam as nossas intenções, quão bons sejam os nossos programas, até que nos voltemos ao centro do programa de Deus. Amém. Então, o programa de Deus é o quê? É sermos guiados por Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, ser conduzido por Deus da maneira que nós queremos? Não, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele programou. E não de sermos guiados por algum programa de homens. A própria obra de Deus, ela é mantida, ela é sustentada seguindo um programa. E esse programa é o programa de Deus, que Deus estabeleceu. Você não precisa criar, o homem, o ministro, não precisa criar outros meios, outras ferramentas, outros programas para sustentar a obra, né? Como alguns fazem, como apelação a dinheiro, ou algum ponto de fazer vendas de cartões, de risoto, de jantar, cobrando ingressos, ou campanhas, como eu vi numa igreja denominacional pentecostal, lá fazia campanhas, votos, né? Entregava envelopes com votos, para poder custear ali os programas, custear as despesas da igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você: qualquer obra que se diz ser de Deus, que só consegue ser mantida por esses programas de homem, não é uma obra sustentada por Deus. Amém. A obra que é sustentada por Deus, ela é sustentada pelo programa de Deus. Amém. E só o que o ministro tem que fazer é seguir aquele programa, não precisa inventar mais nada. E como é que é esse programa, irmão Jorge? Vamos ver como é que o Mambana explicou isso? Não temos traduzido? O princípio da fama de Jesus, 5 de junho de 53. Irmão e irmã, a igreja deve entrar no programa de Deus. Então, a igreja se moverá bem, tudo vai transcorrer bem, nada vai faltar para a igreja, nada vai faltar para aquele corpo de Cristo. Assim como jantares e festas, assim por diante, para apropriar-se de dinheiro, essa não é a maneira de Deus fazer isso. Pague os seus dízimos. É isso que Deus quer que você faça. Vê? Apenas continue no programa de Deus. Esse é o programa de Deus. E Ele abençoará o doador e assim por diante. Ele prometeu isso. Não precisa inventar mais nada. Não precisa comercializar, mercadejar a palavra. Não precisa nada disso. Não há necessidade de mais nada. Porque o programa de Deus nunca foi de fazer homens edificar igrejas a fim de juntar dinheiro, como alguns estão fazendo aí. O programa de Deus é de o próprio Espírito Santo conduzir e sustentar a sua igreja. Tanto o templo como o tabernáculo, quanto as vidas individuais, pessoais de cada um. Reina seu programa de Deus. Ele disse, ele vai abençoar o doador e vai cumprir com as promessas. Outra mensagem sem tradução, a era da igreja de Laodiceia. Irmão, o mundo não será convertido pelo dinheiro. O mundo será convertido pelo Espírito Santo. A poderosa pregação do Espírito Santo e da cruz será a única coisa que converterá o mundo. O programa de Deus não é dinheiro, é o Espírito Santo. Esse é o programa de Deus para a era da igreja de Laodiceia ou para qualquer outra era da igreja. Sim, Senhor. Mas é para quem? Para aqueles que saíram da Laodiceia. Amém? Eles estão no programa de Deus. Então, já quase para encerrar aqui, queridos, só mais uma coisa que quero detalhar, porque veja, tudo que estamos tratando são coisas que nós encontramos nos sermões de Mambana. Voltando ao que eu disse no início, pesquisei. O que ele falou sobre o programa de Deus? Eu vi mais outras coisas lá que eu não pude trazer aqui. Eu tornei o estudo muito extenso e muita coisa que eu não vou ler, não vou comentar. Mas eu espero que você entenda tudo isso que estamos fazendo aqui. Eu estou lendo os sermões de Mambana e estou comentando os sermões de Mambana.
Mas o meu maior anseio é que o Espírito Santo possa comentar o que o profeta falou aí no teu coração. Porque talvez, às vezes, nem use palavras corretas para explicar isso para você, mas o Espírito Santo sabe, é que ele possa aí ajudar, comentar a você o que estamos tratando aqui. Amém? Amém? Então veja, um dos programas de Deus é cuidar de nós, é cuidar dos seus filhos. Como uma banda diz, Satanás é contra nós, ele lança armadilhas contra nós, mas a palavra diz que Deus, ele produz escapes para os seus filhos, em todas as áreas. Deus, ele está sempre ao lado daqueles que estão rendidos a eles, para livrá-los daquelas ciladas que Satanás cria, para afastá-los do programa de Deus. Então, sempre foi o desejo de Satanás fazer isso, mas Deus está sempre nos dando escapes, para nós poder fugir disso, desde, como eu disse, nós estejamos seguindo com este programa. Lá na escritura de 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Saiba que no programa de Deus tem escapes ali para você. Deus tem feito isso para cada um de nós. Paulo mesmo também precisou de vários escapes. Lembra aquela vez que ele foi lá cercado, lá em Damasco? Aí conseguiu lá nas muralhas, desceu um cesto, ele desceu dentro do cesto, escapou, ele fugiu. São meios de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem criado escapes para nós, para mim, para você, para a sua igreja, para fugir de muitos problemas. Há muitas situações que Deus pode te livrar, de forma que você não passe por aquelas situações. Deus te dá escapes. E esses escapes de Deus estão sempre prontos para ser oferecidos a você quando você se sujeita ao programa dele. Deus não quer que os seus filhos passem por necessidades. Mesmo nas lutas, mesmo nas perseguições ou nas tentações, há o escape de Deus ali para os seus filhos. Então, vamos citar aqui como exemplo o caso de Noé. Deus iria derramar um dilúvio sobre a terra, mas Deus enviou um escape para que ele e a sua família fossem poupados. Mambana fala isso, eu quero ler isso, no Sermão Sem Tradução, para tomar isso como exemplo. O que ele fez lá, ele faz hoje. Há situações que se criam, às vezes problemas financeiros, e até envolvendo coisas externas que fogem do domínio, a economia de um país, quando se deteriora, quando há escassez de dinheiro. Mesmo nessas condições, Deus consegue criar escapes para que seus filhos prevaleçam e suportem e vençam tudo isso. Na mensagem O Caminho Provido por Deus, 53, Mambana diz assim: na época do mundo antediluviano, poderia você imaginar nosso pai Noé lá fora? Quando ele talvez chegasse em casa numa tarde de seu trabalho, ele era um fazendeiro, e dissesse à sua esposa: o Senhor falou comigo hoje e me disse para construir uma grande arca? Era o programa de Deus, que soaria estranho, soaria louco, não é isso? Ora, ela diria: Noé, como você poderia construir uma arca? Você é um fazendeiro. Como você poderia fazer uma arca? Bem, Deus disse que ia chover e que vai inundar o mundo todo e que todo mundo ia se afogar. E ele me disse que se eu seguisse a sua palavra, eu escaparia disso. E eu lhes digo, é desse jeito que sempre escapamos, que é seguindo o programa de Deus. Amém. Essa é a única maneira de podermos fazer isso. Há um programa de Deus de escape para você. Os maiores problemas, as maiores lutas, as maiores perseguições, para os filhos de Deus, rendidos a Deus, há um escape. Amém. Então, Deus sempre tem um programa de escape para os seus filhos. E tudo que eles precisam fazer, então, é o quê? Estar sensíveis a Deus, estar sensíveis à sua voz, para ouvir a sua voz, entender o que Ele quer, o que Ele deseja de nós, para que nós possamos fazer, não a nossa, mas a vontade dEle. Não tentar fazer o programa de Deus se encaixar no nosso programa, tentar dar uma misturada, né? Como a Mambana disse ali, nós vimos ele dizendo isso, não pode ser uma coisa misturada com outra. Ou é o programa de Deus, ou é o teu programa. Mambana disse, você não pode tentar encaixar o programa de Deus com alguma coisa que você quer fazer, não. Você tem que encaixar o teu querer, o teu programa com o programa de Deus. É você que tem que se ajustar ao que Ele quer. Não tentar ajustar a palavra ao que você pensa dela, ao que você queria que ela fosse. Não é isto.
Mensagem sem tradução. A posição do crente em Cristo de 55. As pessoas tentam fazer isso dentro de si mesmas. Elas tentam fazer a palavra de Deus se encaixar com o seu programa. Você precisa se encaixar no programa de Deus. Não é o inverso. Sermão sem tradução. O que é isso em tuas mãos? 55. Se alguém não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. Deus tem um programa sólido, não importa o quão bom qualquer outra coisa pareça. Você tem que se alinhar com o Evangelho de Deus. A Bíblia diz assim, e é isso que temos que fazer. E Moisés tinha que se alinhar com o programa de Deus. Não o que Moisés achava que era de reverência, mas o que Deus achava que era a reverência. Então veja, nós vemos que um extremo é você então não fazer algo que você sabe que Deus quer que você faça, e o outro extremo é você fazer alguma coisa até que Deus quer que você faça, mas fora do tempo dele. Porque Moisés, ele sabia que era da vontade de Deus libertar Israel. Era um programa de Deus, mas Moisés quis encaixar o programa de Deus com o seu programa. E ao tentar fazer isso, ele saiu fracassado. Por que isso? Porque ele misturou. Ele estava fazendo uma coisa que era da vontade de Deus, mas ele fez isso fora do tempo de Deus, fora do cronograma extemporâneo. Então você tem que fazer coisas, ou às vezes você até deseja coisa que também é da vontade de Deus, mas você tem que esperar que aquilo que você deseja fazer se encaixe com o tempo certo em que Deus quer que você faça aquilo. Amém. Às vezes Deus quer que você faça algo que você está fazendo, mas não seria exatamente agora. Deus quer que você espere mais adiante. Porque se você fizer fora do programa, Satanás sempre vai encontrar. É nessas ocasiões, querido. É sempre quando tentamos fazer uma coisa diferente que Satanás consegue uma brecha para tentar interromper o programa de Deus. Mensagem dons. Mamana vai dizer aqui para nós. Nenhum profeta alguma vez fez algo dentro de si mesmo. Até primeiro Deus mostrar o que fazer. Como o erro que Moisés cometeu quando ele saiu sem a visão de Deus e feriu o egípcio, pensando que ele os libertaria com suas mãos, porque ele pensou que tinha uma porção de fé e que poderia fazer isto, porque ele foi chamado para a obra. Não importa o quanto você é chamado para a obra, Deus tem que fazer a liderança. Eu sou chamado por Deus, então posso criar os programas. Não. Se você é um chamado, faça segundo o programa de Deus. Amém. Deus tem que fazer liderança. Ele falhou com toda a sua escolaridade, sua mente militar e seu treinamento como um grande líder egípcio. Mas ainda assim, ele falhou, porque Deus tinha um programa e temos que trabalhar de acordo com o programa de Deus. Amém. Não importa o que fazemos, o quão sábios somos, temos que nos humilhar a nós mesmos e trabalhar de acordo com o programa de Deus. Amém. Então, Moisés foi um instrumento de Deus. E Deus tem um programa e muitas vezes ele usa esses instrumentos, homens, para que o programa de Deus aconteça. E nós, como igreja aqui na Terra, nós somos instrumentos que Deus está usando aqui na Terra para dar prosseguimento com o seu programa. Tem coisas que Deus programou e a igreja, somos nós que estamos aqui, separados por Ele para fazer. Amém? Mensagem de Abraão. Moisés bem ali não deu isto. Ele deveria libertar os filhos de Israel, mas ele estava fora do programa de Deus. E a igreja é um instrumento da terra de Deus para libertar os enfermos e os aflitos, mas eles estão fora do programa. Por sua teologia caseira, e não pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Então, veja, Deus sempre usou homens para ser suas ferramentas, seus instrumentos, para que o programa dele aconteça. Então, quando você se rende a Deus, você está contribuindo para o programa dele. Amém? Seja na igreja, seja no teu local de trabalho, seja na tua casa, onde você estiver, sendo você rendido a Deus, o que você estiver fazendo, você está trabalhando para o programa dele. Porque uma banda diz que Deus usa nós para que esse programa se efetive. As realidades infalíveis de Deus vivo, Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o programa de Deus trabalhar através do homem. Ele quis assim. Você crê nisso?
Deus trabalha através do homem. Ele fez do homem o seu ajudante na terra. Somos seus auxiliadores. Mas se nós não fizermos a vontade dele, seremos seus atrapalhadores. Na verdade, só que nós estaremos prejudicando é quem? É a nós mesmos, não é isso? Ele fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. Quando Deus fez o homem à sua imagem, ele o colocou na terra como um Deus menor. Então, se somos instrumentos de Deus na terra para evangelizar e ganhar almas, nós deveremos ser culpados se não seguirmos com este programa de Deus. Este programa está escrito na Bíblia e nós temos que seguir com esse programa, com isso que está na Bíblia. Um profeta envergonhado, de 56, eu sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como eu deveria. Estou confessando que estou errado. Estou pedindo para que Deus seja misericordioso para comigo. Eu olho aqui e vejo as oportunidades que tenho perdido por causa de coisas insignificantes. Pequenas e velhas coisas insuficientes que não significavam nada. Estou envergonhado de mim mesmo como um ministro do Evangelho diante de vocês. Eu me arrependo diante de Deus e peço a Deus que me perdoe e que a igreja me perdoe por ser tão tardio para com a obra de Deus. Pela graça de Deus e pela ajuda de Deus, eu não ouvirei o que todos estão tentando dizer a você que faça alguma coisa. Eles têm um programa, eles têm algo para você fazer. Isso é tolice. Eu conheço o programa de Deus, está aqui escrito na Bíblia. Eu estou envergonhado de mim mesmo como ministro do Evangelho. Tenho ganhado 1 milhão de almas e eu deveria ter ganho 10 milhões. Eu estou atrasado. E quanto a você? Quantas almas você ganhou desde que você tem estado em Cristo? Você está aqui como parte do programa de Deus, como ferramenta de Deus, para promover o reino e o programa de Deus. Agora o profeta está dizendo, olha, eu estou falando nisso. Estou sendo humilde para admitir, eu tenho falhado. Agora ele se volta para a sua igreja. E você, igreja? Quantas almas você ganhou desde que você tem sido cristão? Se você não está ganhando almas, você é culpado. Você é estéril. Você tem trazido vergonha sobre a igreja e o evangelho. Quantas pessoas você conseguiu trazer para a reunião de oração de quarta-feira à noite? Se você não está fazendo isso, deveria estar envergonhado de si mesmo diante de Cristo. Por que isso? Porque Deus nos colocou aqui, queridos, para sermos suas ferramentas. Amém. Você é um ser onipotente aos olhos de Deus se você for rendido a Ele. E nós temos que fazer isso, promover a obra dele. Então, já para encerrar, queridos, só quero ler mais aqui 2 parágrafos, não engano. Eu creio que você entendeu a essa altura o propósito dessa mensagem, simples, de que é desejo de Deus que nós coloquemos Ele sempre em primeiro lugar, em tudo. Você tem planos, você tem sonhos, você tem desejos, mas apenas coloque na vontade de Deus. Deixe Deus dirigir você. Deixe Deus conduzir a tua vida. Deixe que Ele encaixe os teus planos nos planos dEle, para que a coisa saia perfeita. Às vezes não sai como você quer, mas pode ter certeza, vai sair muito melhor mais adiante. Talvez você não consiga ver agora, no presente, mas mais adiante você vai ver que a vontade dele é mais perfeita. E quando você se rende a isso, você se depara de quão errado você estaria se você se precipitasse. Porque aquele que se precipita peca. Vamos nos render a Deus. Vamos buscar cumprir com o seu programa. E como diz Mombana, tudo o resto Ele vai cumprir e realizar para nós. Ele disse ali em Isaías, eu pensei, isso vai ter que acontecer. Eu determinei, isso terá que ser cumprido. Amém? Leio 2 mensagens lembrando aqui e encerro. Só uma vez mais, Senhor, que os homens e as mulheres desta noite captem a visão. Entendam qual é o programa de Deus para este último dia. Isto é tudo o que precisamos fazer, que é apenas entrar em seu programa e depois as outras coisas cuidarão de si mesmas. Ele nos ensinou dessa maneira. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nunca devemos falar nada
a não ser no que acreditamos e entendemos, e que isso seja puro, imaculado e santo. E deixe nossa conversa ser limpa e pura. Nossos pensamentos, pensando as melhores coisas, pensando os pensamentos de Deus, permanecendo no programa de Deus e longe das coisas do mundo. Se fizermos isso, tudo que Deus disse vai acontecer. O que Ele pensou, certamente sucederá. E o que Ele determinou, desde antes da fundação do mundo, certamente se confirmará. Amém? Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, agradecemos por esse tempo que aqui estivemos, para meditar em tudo isso que o Teu profeta nos ensinou acerca das Tuas Escrituras. O quão majestoso, Senhor, é uma vida rendida a Ti e ao Teu programa e à Tua palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor. Tivemos aqui apenas algumas poucas evidências do grande poder que há na vida de alguém que é totalmente transformado, rendido a Ti. E nós queremos viver dessa forma, Senhor. Queremos ser rendidos a Ti. Queremos fazer parte desse Teu programa. E ainda, Senhor, que sejamos fracos na nossa fé. Tu disse na Tua palavra que podemos pedir qualquer coisa e não duvidar, e isso se cumprirá. Então, Senhor, que Tu nos ajude nisto. Que Tu fundamente cada filho Teu nessa promessa. Que o Teu programa jamais venha a ser frustrado para cada um de nós. Se em algum momento andamos por um caminho que não era o Teu, fizemos uma escolha que não era Tua, que possamos fazer aquilo que o profeta nos disse aqui hoje, que possamos voltar para o programa de Deus, voltar para o Teu caminho e corrigir isto, para ser um filho Teu, uma filha Tua vitoriosa. Guia esta igreja que aqui está. Guia os Teus filhos que estão aqui, nos acompanhando e nos ouvindo. Que Tu esteja com eles, Pai. Que Tu conceda a eles uma vitória. Que Tu conceda a eles, Senhor, uma vida abençoada, um lar vitorioso e abençoado. Que todos os programas de Satanás sobre essas famílias sejam frustrados. Para a vergonha e derrota de Satanás, eu declaro essas vidas abençoadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, visita esses lares, visita essas vidas, onde há uma enfermidade, que a Tua unção de cura esteja lá. Onde há uma tristeza, onde há um pranto, onde há uma dor, que Tu possa estar lá presente com eles. E que o Teu programa possa ser cumprido. Porque como dissemos aqui, Senhor, Tu está atento a tudo aquilo que estamos fazendo. Tu tem velado para que a Sua palavra se cumpra. E se nós estamos aqui obedientes ao programa que Tu estabeleceu para nós, essa palavra tem que se cumprir. Então, Senhor, que Tu esteja conosco, que Tu guie este povo que aqui está, que Tu guie nós como testemunhas da Tua palavra, testemunhas do Teu programa. Não importa que aos outros olhos parecemos estranhos, confusos, mas nós pagamos esse preço, Senhor, da impopularidade. Mas o que nós queremos, Senhor, é ter a Ti como nosso advogado. O que nós queremos, Senhor, é a certeza de que contigo nós seremos mais que vencedores. Amém. Crendo que Tu farás isso em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Antes de passar a palavra para o irmão Gilvan, eu quero apenas aqui me despedir e dizer a todos que estou muito feliz por esse tempo que me foi propiciado. E eu creio que fez parte de um programa de Deus. Que Deus ajude essa igreja, que Deus ajude o pastor Gilvan em seu ministério, nessa posição que ele tem se firmado aqui, e que Deus esteja com todos vocês, lhe dando força, lhe dando saúde, e que vocês possam estar aqui como filhos de Deus, posicionados, cumprindo com o seu programa. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus enviou seu Filho para nos salvar.
nossa alma, ter saciado a nossa sede, de recebermos bênçãos do Teu Espírito Santo. Agora faz com que esta palavra, Senhor, encontre um lugar, sim, lá no profundo da nossa alma, lá naquele cantinho do nosso coração, que ali, Senhor, ela simplesmente gere vida, ela cresça, ela frutifique, ela multiplique nas nossas vidas, Senhor, fazendo produzir frutos que nos levem até a vida eterna. Que o Senhor cele essa palavra em cada coração e que Satanás jamais, Senhor, possa arrancar isso da nossa vida, mas que esse alimento espiritual que nós aqui o recebemos possa nos dar força e energia para continuarmos a nossa caminhada aqui na terra, Senhor, e assim encontrarmos a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Abençoa cada irmão e irmã, Senhor, e sela esta palavra no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo até o último dia. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos e irmãs, depois de nós recebermos este maravilhoso alimento espiritual esta manhã para nossas almas, eu convido a todos vocês para estar conosco aqui na casa ao lado da igreja, onde nós teremos um almoço. Pelo que eu notei, eu acho que duas irmãs já desceram um pouquinho antes para estarem preparando ali já o nosso alimento natural. Eu só posso agradecer a Deus por ter enviado esse precioso irmão. Como ele referiu antes, eu deveria até ter lembrado muitos daqueles livros de testemunhos ali, do Gordon Lindsay, do irmão Pierre Green, mensagens. No final você sempre vai ver, ele está escrito tradução Diógenes Dornelles. Ali tem um e-mail, ali tem um site para comunicação, né? Sempre fizemos distribuição gratuita. Então há muito tempo a gente já tem, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, só fomos nos conhecer ontem, mas já havia uma ligação, uma identificação entre a pessoa e também o ministério do nosso precioso irmão Diógenes. Nós, quem é um pouquinho mais antigo, no outro tabernáculo que nós tínhamos, a umas 3 quadras daqui, deve também lembrar numa época que nós estávamos trazendo uma mensagem sobre namoro, casamento e assim por diante. Eu apresentei na frente desse mesmo telão, a gente havia recém-adquirido o telão, algumas fotos do nosso irmão Diógenes e da então sua namorada, noiva, a irmã Rebeca, lá no México. Eu usei aquilo como imagens de um verdadeiro namoro cristão, da mensagem correta, né? Sem ficar
sabe, né? Agarramento e outras coisas que no mundo é normal, mas na Bíblia não é normal, no Evangelho não é normal, na mensagem não é normal. Para todas as coisas é o jeito certo e errado. E Deus aquela vez me dirigiu, eu não sei porquê, Deus sabe, né? Lá no seu programa, Deus sabe o porquê que Deus me dirigiu a apresentar aquelas imagens. E lá, meio, não sei se era só vontade minha ou era uma profecia, eu disse, daqui a algum tempo, já com esses irmãos casados estarão no Brasil e eles estarão aqui conosco, nos visitando. E quem sabe o pastor já Diógenes, né? Na época irmão Diógenes, estará aqui conosco. E realmente depois de uns 3 ou 4 anos, aqui estava ele cumprindo essa visão espiritual que eu tive lá na época, né? Então só posso dizer que tudo isso é uma direção. Ontem nós conversamos, como saber, ontem nascemos na mesma cidade, em Juí, não sabia, estudamos no mesmo colégio, não exatamente o mesmo, mas o mesmo sistema de colégio em que eu estudei, ele também estudou. Fizemos o mesmo curso, a nossa formação profissional também a mesma. Deus tinha um programa. Foi militar também? Fui militar também. Também foi militar do Exército. Ou seja, há uma identificação lá no grande programa eterno de Deus, que é alguma coisa, eu creio que não é que hoje não está encerrando, hoje está simplesmente se cumprindo uma parte desse programa, que eu creio que ainda há muita coisa por vir. Amém? Que Deus possa abençoar. Agora à tarde, o pastor Diógenes com sua esposa já estará viajando para Florianópolis, onde ficarão uma semana lá também, ministrando na igreja do nosso querido, precioso pastor Walter, que esteve conosco também alguns anos atrás e há muito tempo não vemos. Eu só posso dizer, pastor Diógenes, muito obrigado, que o irmão transmita a nossa saudação para toda a sua igreja, em todas as cidades onde o irmão for visitar. Também para o pastor Walter, lá, um grande abraço e saudações cristãs. Apesar de estarmos longe, em espírito, estamos unidos, crendo na mesma palavra de Deus, na mesma mensagem de Deus, e com o nosso coração aberto sempre para receber tudo que Deus nos enviar. Isso é importante para todos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos somente, uma vez mais, nos colocarmos de pé em uma última oração, irmãos, em agradecimento a Deus por todas as bênçãos. Senhor, não temos palavras para te agradecer, nossa alma está transbordando, nosso coração anelando, Senhor, esperando agora mais do que nunca ver a tua face. Tu tens enviado homens de Deus aqui, e este é o número 13, o terceiro homem de Deus que o Senhor nos enviou nas últimas semanas. Sabemos que 13 ali funciona e opera a perfeição de Deus. Deus é completo e perfeito. Ó Senhor, como nós poderíamos imaginar tudo isso? Te agradecemos e pedimos, continua com nossos irmãos em perfeito companheirismo, que o teu Espírito Santo siga com cada um de nós, mesmo em nossos lares, nos guardando, nos abençoando e nos protegendo até o dia da tua vida. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos a bênção. Amém, Senhor. Amém. Enquanto o solo toca, estamos despedidos. Vamos sair todos na paz do Senhor Jesus. Ali embaixo vamos nos cumprimentar. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez, pastor.